correspondente Luca Bassani está de volta para trazer as últimas informações direto de Munique, na Alemanha. Eu quero entender de você, Luca, qual que é a situação nesse exato momento. Pois é, Paulo, nós vemos uma situação muito complexa, mas o Exército de Israel já diz estar retomando pouco a pouco todas essas regiões. Bom dia a você, boa segunda-feira a todos que acompanham essa cobertura histórica aqui na Jovem Pan News. Pela manhã, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse, inclusive, que em 7 ou 8 pontos ainda na região sul de Israel, não muito distante da cidade de Ashkelon, essa que foi alvo de vários ataques, tanto por terra quanto pelo ar, desde o sábado, estariam ainda acontecendo, mas pouco a pouco todo esse perímetro muito próximo da faixa de Gaza já estava sendo retomado pelo Exército Nacional de Israel, além, é claro, dele pedir para que as populações naquela localidade tomem muito cuidado, obviamente desconfiem de todos, porque ainda há terroristas infiltrados que se utilizam de disfarces e também de uniformes roubados de forças policiais de Israel para tentar se misturar com a população local. De qualquer maneira, a gente vê também uma espécie de movimentação do Exército de Israel com vários tanques de guerra próximos dessa região, o que leva muitos analistas militares a cogitarem a possibilidade de uma incursão por terra. O grande X da questão é o fato de dezenas de reféns estarem no território de Gaza, esses nacionais de vários países, não só cidadãos israelenses, não só judeus, mas também americanos, mexicanos, a possibilidade também de 3 brasileiros que continuam ainda desaparecidos, segundo o Itamaraty, e isso torna essa operação por terra ainda mais complexa. O que foi divulgado é que cerca de 300 mil reservistas já foram chamados, o que pode mostrar, sim, a intenção de uma ação por terra, mas obviamente que essas são informações preliminares e nós continuaremos aqui acompanhando para atualizar e também sempre qualquer novidade do Ministério da Defesa de Israel, até mesmo os porta-vozes do grupo terrorista Hamas, que são divulgados à imprensa, nós estaremos aqui para passar essas atualizações também aqui à audiência do Morning Show. Muito bem, Luca, obrigado pelas suas informações. O Luca Bassani, direto da Alemanha, atualizando um pouco para a gente sobre essa situação. Gente, eu vou para um rápido intervalo para vocês que estão no rádio e a gente já volta, são 11h14. E para você que está na televisão, imagens ao vivo da faixa de Gaza. A gente viu diversos bombardeios acontecendo, algumas explosões ao longo dessa manhã. O céu absolutamente cinza, repleto de fumaça, justamente por conta de todo esse conflito que nós estamos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Uma cobertura histórica desde sábado, atentos a cada fato, a cada movimentação, a cada apuração, para trazer para vocês a melhor informação do que infelizmente acontece no Oriente Médio. Mais explosões, vocês estão nos ouvindo agora, estão também sentindo essa explosão e vendo essas imagens ao vivo, imagens aterrorizantes que a gente está exibindo aqui e que muito provavelmente, né, professor Reni, a gente não tem aí um cessar-fogo tão breve assim, né? Como é que você enxerga isso? Se você fizer uma comparação com a guerra do Yom Kippur, você acha que ela vai ser de maior duração essa? Maior. Vai ser uma guerra longa. No mínimo, eu imagino meses de guerra. Algumas das outras invasões que Israel fez, terrestres, e Israel fará uma invasão terrestre, não durou tanto tempo. Até porque você chega naquele problema que eu estava descrevendo mais cedo, né? Você vai ter que governar Gaza, você vai controlar Gaza, você tem a questão de uma guerra urbana, de guerrilha, contra um grupo terrorista, que não faz distinção entre civis, que vai usar reféns de escudo humano. Então vai ser um combate muito difícil, muito duro. Israel vai ter muito receio de perder novos soldados, né, soldados capturados, sequestrados pelo Hamas dentro desse confronto urbano. Então ele vai ser lento, vai ser muito difícil. O Netanyahu ontem ele falou publicamente para Israel se preparar para um conflito duro e longo. Então, assim, é uma guerra que vai durar meses, com certeza, assim, a não ser que algo muito extraordinário. E o que seria algo extraordinário para mudar a reação de Israel? Os outros países árabes conseguirem convencer o Hamas a libertar os reféns. O que eu duvido. Impossível. Porque, assim,
não existe maior moeda de troca, de maior valor para o Hamas do que reféns israelenses. A gente lembra do episódio, Pepe citou aqui, né? Em 2005, o Gilad Shalit, um soldado israelense, foi sequestrado. Ele ficou 5 anos no cativeiro, 5 anos, um único soldado, e foi solto em 2011. E quando ele foi solto, foi uma troca entre prisioneiros palestinos, terroristas palestinos, né? Principalmente do Hamas, que foram mais de 1.000 prisioneiros para um soldado. Então você imagina o quanto vale. Ninguém sabe ao certo o número de reféns que o Hamas tem. E assim, eu quero fazer um parênteses, porque essa questão dos reféns, ela para mim é o maior retrato de um ato terrorista nos níveis que ninguém entendeu o que é. Porque você lança um foguete contra uma área que supostamente possa ter militares e tenha civis, e você não teve respeito pelos civis que estavam ali, ou até mesmo você lançar um foguete direto contra uma área de civis, você não tangibiliza, você acionou aquele foguete, você lançou, e os efeitos, eles são indiretos a você. E é algo imediato, né? Isso. Agora, você ir lá presencialmente, você vai lá, você olha para o civil, para a criança, para a mulher, para o idoso, você pega ele à força, coloca com você e volta, você está o tempo inteiro tomando consciência da sua ação. Não é que você apertou um botão, lançou, você está no automático lançando um foguete atrás do outro. Você está indo lá, você está consciente, você está sabendo. O nível de violência dessa ação, ela assim, não tem comparação. Deixa eu receber quem nos acompanha através do rádio. Para vocês que chegaram agora, são 11h19. A gente está numa cobertura mais do que especial aqui na programação da Jovem Pan, da triste guerra que acontece no Oriente Médio. E hoje nós estamos recebendo aqui o Renato Batista, estamos recebendo também o professor Reini Ozzy Coquier, o Mano Ferreira está por aqui, o Felipe Monteiro, eu. A gente está repercutindo aqui justamente todas as últimas informações para vocês que nos acompanham. São imagens ao vivo para você que está no rádio, já está ouvindo o barulho da sirene. Novas explosões estão acontecendo ali na faixa de Gaza. A situação é extremamente crítica. E antes de vocês chegarem agora, você que está no rádio, o Reini estava explicando que na avaliação dele a coisa deve ser muito longa, gente. Essa guerra deve demorar alguns meses. Aí não há nenhum tipo de perspectiva de que seja algo um pouco mais breve, como inclusive foi a guerra do Yom Kippur. Por favor, Renatão. Isso nessa guerra, né, Reini? Porque o medo das pessoas, em geral, quando a gente vê esse tipo de conflito ocorrendo lá fora, é que isso possa desencadear novos conflitos. Sim. Porque hoje a gente vive um momento que os Estados Unidos, nesse caso de Israel, disse que vai enviar ou posicionar aeronaves, navios perto de Israel em demonstração de apoio. Os Estados Unidos já financia, né, junto com toda a OTAN, a guerra, já financia a Ucrânia na sua guerra contra a invasão russa. Então, será que esse momento, esse caldo de tantos conflitos ocorrendo ao redor do mundo pode levar a desencadear novos conflitos, como, por exemplo, esse cenário se tornar mais atrativo para a China, por exemplo, fazer uma invasão em Taiwan, para outro tipo de conflito ocorrer ali, talvez na região do Irã, do Oriente Médio? Abriu a porteira, pode acontecer? Assim, como você está descrevendo, Renato, nós estamos numa escalada, né? O mundo, ele passa por um momento de extrema instabilidade crescente. Como eu citei aqui, por enquanto esse conflito com Israel, apesar de ter o envolvimento indireto e direto, de muitas maneiras, do Irã, ele ainda é um conflito local. De grupos terroristas. A movimentação americana que você citou muito bem, né, envio de navios e armamentos para Israel, é um recado dos Estados Unidos para o Irã e para outros países. Olha, não tentem tirar vantagem de Israel nesse momento que parece que está vulnerável, porque eu vou usar a minha força para defender Israel. Mas é claro, né? É um conflito na Europa de grande escala, é um conflito com Israel que vai escalar ainda mais, vai envolver paixões, opinião pública, muita mobilização, tem muita imagem, está mexendo muito com as pessoas. Isso tudo vai deixando, né, os Estados Unidos muito dividido, muito ocupado. E a China pode sim tirar vantagem. O lado positivo dessa história é que eu não acho que a China está preparada e pronta para um confronto em Taiwan.
ela está se preparando. Então ainda tem um tempo para ela achar que ela pode ser bem sucedida. Então não dá para a gente imaginar isso agora. Mas tem muitas coisas acontecendo simultaneamente, as coisas são todas interligadas. Até mesmo talvez uma outra preocupação que o mundo tinha esquecido, que é o retorno do terrorismo. O retorno do fundamentalismo islâmico como um grande problema à segurança internacional. Então, essa ação do Hamas, ela vai ativar Al-Qaeda, Estado Islâmico, organizações terroristas que estavam fragmentadas, enfraquecidas, desestimuladas, sem espaço. Elas vão olhar e falar, olha, nós podemos retomar. Porque expôs uma fragilidade de Israel, né? Expôs uma fragilidade de Israel, expôs que o terrorismo ele ainda é uma ameaça viva e ele pode ter efeitos muito devastadores. Sim. Se esse é o 11 de setembro de Israel, e essa é a analogia que a gente está usando, né? O que aconteceu em Israel seria o equivalente ao 11 de setembro que foi nos Estados Unidos para Israel. Então, quer dizer que nós voltamos para a era do início do terrorismo fundamentalista islâmico. E esses grupos estavam fragmentados e enfraquecidos. Inclusive, eles nem estavam mais atuando no Oriente Médio. Eles migraram para a África. Os golpes que nós estamos assistindo na África, a instabilidade na África, está ligada com a volta ou a ocupação desses grupos na África. Gente, deixa eu trazer aqui para a conversa o mestre em Direito Internacional, advogado Acácio Miranda. Fala, Acácio, você me ouve bem? Ouço, Paulo. Bom dia, prazer estar com você e com todos que nos acompanham. Escuta, Cássio, vamos falar um pouquinho de diplomacia. Como é que você está vendo a movimentação? Paulo, desde a nossa conversa de ontem até hoje, confesso a você que são poucos os passos, são poucas as evoluções em termos de diplomacia, seja do governo brasileiro, seja da própria ONU, através do seu Conselho de Segurança. E essa omissão, esse atraso em termos de diplomacia vai contribuindo para a cena que nós estamos acompanhando aqui, para os ataques feitos por Israel, pela contraofensiva feita por Israel, verdade seja dita, e por ataques pontuais feitos pelo Hamas com as energias que lhes restam. Agora, se a gente for analisar, né, meu querido Mano Ferreira, essa questão da diplomacia também, nessas horas, eu penso o seguinte, o que eu esperava de, por exemplo, uma organização das Nações Unidas? Que em momentos como esse, a gente tivesse algum tipo de respaldo, algum tipo de encaminhamento, algum tipo de direcionamento, uma posição, uma orientação, enfim. Eu acho que são nesses momentos que as organizações e a diplomacia, elas têm a maior importância, não é, professor? Acho que são para esses momentos. Se não forem para esses momentos, eu fico pensando, meu Deus do céu, mas o que eles estão fazendo ali, né? Estão fazendo o quê? Rodas de conversa, ok, tudo isso é muito bom, mas assim, no momento em que o bicho tá desse jeito, a situação tá nessa imagem que a gente está vendo, ou seja, você não tem um posicionamento. Ontem teve a reunião do Conselho de Segurança da ONU, não tiveram nenhum tipo de consenso, obviamente que tem os membros que têm o poder de veto ali, o que dificulta, mas enfim, é uma burocracia que é criada para nada ser feito. Como é que vocês veem isso, Mano? Na minha visão, o problema é que a gente tem a situação geopolítica com instabilidade muito grande. Estamos vivendo uma segunda guerra fria entre as democracias liberais, nesse caso lideradas pelos Estados Unidos, e as autocracias, nesse caso lideradas pela Rússia e pela China. E a Rússia é um agente que não pode ser desprezado nesse conflito, porque a gente fala sobre a importância de analisar o apoio que o Irã concede ao Hamas, mas a Rússia está muito próxima do Irã. Inclusive, teve uma visita do ministro da Defesa russo no mês passado ao Irã, onde assinaram apoio de cooperação militar. Ou seja, de que forma a Rússia tem atuado para defender os seus interesses de avanço imperialista, no fim, porque a Rússia está lutando uma guerra de anexação de território na Ucrânia. Então, há um desejo por parte das autocracias de revisão de todo o mecanismo de governança global. Então, esse tipo de atuação para travar o avanço e o possível posicionamento do Conselho de Segurança na ONU
na minha visão, entra dentro desse contexto geopolítico em que a ordem liberal que regia o mundo, ou que ainda rege o mundo, está em xeque por parte das autocracias. Então, Reni, até aproveitando esse ponto do Mano, você acha que tem algum tipo de... A gente pode fazer alguma relação desse ataque com uma possível nova ordem mundial que a gente tenha? Ou não? Isso é algo antigo que nada tem a ver? Porque se a gente for analisar, a gente vê Rússia e China apoiando, a gente vê um posicionamento muito mais próximos deles com o Hamas do que os Estados Unidos, no caso, que está no outro polo. Como é que você vê isso? Dá para fazer essa relação ou não? Eu não acho que é tão simples assim. Claro, eu concordo com o que o Mano falou. O que ficou evidente na reunião do Conselho de Segurança é que um assunto como o terrorismo, que é um assunto de quase que unanimidade internacional, que é um problema. Inclusive Rússia e China consideram um grave problema. Tá certo que eles usam o tema do terrorismo para seus objetivos políticos internos e domésticos, né? A Rússia tem regiões separatistas que ela domina e a China também. Então, condenar terrorismo, passar legislações, o terrorismo para eles é uma ferramenta de dominação política interna, mas é o terrorismo. Então é estranho eles não condenarem o terrorismo. O posicionamento deles foi em bloco com a grande divisão que a guerra da Ucrânia expôs. Não foi só a guerra da Ucrânia que criou isso, mas é um movimento de transformação da ordem internacional. E eles priorizaram estarem unidos no seu grupo das ditaduras. Mas a gente tem que fazer uma ressalva, porque senão fica muito simplista, e não é assim tão simples a situação. A Rússia não vai contra Israel, por exemplo. Ah, mas a Rússia não vai se juntar com o Irã? Não para atacar Israel. Esse perigo não existe. A Rússia se juntou com a China ali para defender o Hamas, não porque ela necessariamente tem uma relação com o Hamas ou porque ela gosta do Hamas. Ao contrário, a Rússia tem vários problemas com movimentos fundamentalistas islâmicos no seu território. E terá ainda mais com a atuação do grupo Wagner, né, na África, combatendo esses grupos terroristas na África. Então, a Rússia é vista como um alvo por várias dessas organizações terroristas. Mas ela entendeu que esse assunto é um assunto das democracias. Israel é uma democracia, Estados Unidos está do lado de Israel, a Europa está do lado de Israel. Então, ela tem que se posicionar contra. E aí, também vale uma outra explicação para quem está nos assistindo. O Conselho de Segurança, ele é um órgão político. Todo mundo pensa, né, no Conselho, vai tomar uma decisão, a ONU vai tomar uma decisão, deveria ser uma decisão jurídica. O que é uma decisão jurídica? Um juiz, ele observa a lei, as regras, e ele não toma partidos, porque ele não é um político, ele não tem aliados, ele tem que julgar de acordo com a lei. O Conselho de Segurança é um órgão político, ele não é um órgão jurídico. Então, cada um defende os seus aliados ou o seu grande jogo, o seu tabuleiro, a sua movimentação. E hoje existe um tabuleiro entre ditaduras contra democracias diferente, e óbvio que aí a posição dos dois. Enquanto você estava falando, mais explosões acontecem na faixa de Gaza. São imagens ao vivo que nós estamos transmitindo para vocês. Um barulho ensurdecedor ainda acontece durante toda a manhã. Nós estamos aqui cobrindo desde as 6 horas a programação da Jovem Pan, desde as 6 da manhã. Essas imagens, infelizmente, acontecem. Imagens ao vivo da faixa de Gaza. Lá em Israel são cerca de 5 horas e 30 minutos da tarde, ou seja, daqui a pouquinho vai começar a escurecer por lá, mais 1 ou 2 horas o céu já vai ficar noite e a gente ainda está vendo imagens de explosões. Obviamente que isso é a retaliação, aí é a revanche por parte de Israel, que a gente já noticiou. Israel disse hoje pela manhã que tomou o controle de toda a faixa de Gaza e, obviamente, esse confronto está acontecendo aí justamente por conta disso. Pediu, Pepe? Paulinho, é bom lembrar que é claro que está tendo uma crise de representação, de governança e de organização dos órgãos multilaterais. Isso reflete na ONU e reflete também no Conselho de Segurança da ONU, né? Mas é bom lembrar, eu parto da seguinte premissa: é muito melhor ter um foro como o Conselho de Segurança, ter um foro como a ONU, do que não ter nada.
não é? Então, só o fato de ter um ambiente em que os países podem se encontrar, podem discutir, podem dialogar, é salutar. Claro que eu gostaria que tivesse uma decisão muito mais efetiva e algo muito mais direcionado do que ter tido uma reunião inconclusiva sobre um evento tão importante como esse ataque terrorista em relação a Israel. Mas só o fato das pessoas conversarem, dialogarem, eu vejo como um avanço. Gente, olha, nesta segunda-feira, a Força Aérea Brasileira envia agora a segunda aeronave para a repatriação de brasileiros em território de Israel e também da Palestina. A missão, ela faz parte da operação Voltando em Paz. E a Lu tem informações da decolagem desse segundo voo. Que horas está prevista essa decolagem, Lu? 4 horas da tarde, Paulo, aqui de Brasília. O primeiro avião seguiu do Rio Grande do Norte, de Natal, e essa segunda aeronave, um novo KC-30, que tem aí a capacidade para 230 passageiros, está embarcando hoje, chega na madrugada em Roma, e a expectativa aí das autoridades é de que seja liberado o acesso aos aeroportos lá de Israel para que os brasileiros possam ser repatriados. A lista do Ministério das Relações Exteriores consta aí algo em torno de 1.000 brasileiros, principalmente turistas que querem retornar ao Brasil e não estão conseguindo exatamente por conta aí dessa dificuldade de deslocamento. O governo brasileiro já avisou que todos os voos que saírem de Israel vão sair à tarde, no período da tarde, para evitar que os brasileiros tenham que fazer deslocamentos durante a madrugada. Pelo menos por enquanto já tem um avião lá em Roma, não foi dada ainda autorização para que ele seja deslocado para Israel. Esse segundo KC-30 deve chegar na madrugada e existe a expectativa ainda de outras 4 aeronaves. 2 KC-390, que tem capacidade para cerca de 80 passageiros, é aquele grande avião que foi buscar os brasileiros também durante a guerra na Ucrânia, e 2 VC-2. São aviões pequenos que foram cedidos aqui pela Presidência da República, 38 passageiros cada um, e a expectativa aí é de que possa ser iniciado o mais rapidamente possível esse processo de repatriação. Fala-se que o primeiro voo pode partir de Israel amanhã, mas isso ainda é muito especulação, ainda não tem confirmação sobre esses dados. Muito bem, Lu, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim, direto de Brasília, nos atualizando sobre essa segunda decolagem, o segundo avião que sai aqui do nosso país em direção a Israel, justamente para repatriar os brasileiros. Essa repatriação está prevista, inclusive, para amanhã e tem como prioridade os brasileiros que residem aqui no nosso país.